Fala galera, tudo é gol? Olha galera, ó, eu vou tirar uma dúvida de muitos aqui dos inscritos do canal e também dos visitantes do canal, né, que sejam bem-vindos, nessa questão do óleo, né, porque o óleo desse motor é a 111, é 8 válvulas flex, o óleo dele é 5W40, mas o que acontece? Quando sai da concessionária, ele sempre coloca o óleo 5W40, tá certo? Nada aí, o carro motor foi projetado e apropriado para o 5W40, verdade. Porém, ao longo do tempo, quando ele completa os seus 30 mil quilômetros ou 35 mil quilômetros, vai haver necessariamente, normalmente, um desgaste no motor, principalmente no virabrequim, principalmente nos tuchos hidráulicos, principalmente nos balancinhos e principalmente no mancal e na questão das bielas. Começa o carro ao longo do tempo bater pino de pistão, começa a ter folga no cilindro, começa a ter a folga entre o mancal e o virabrequim. Então essa questão acaba tendo aquela dúvida: será se ainda continua com 5W40? A resposta é: se tiver uma folga no motor entre o mancal, o virabrequim e a folga no motor no bloco, no cabeçote, ainda continua. Se não houver folga, tem que continuar o 5W40 sintético para esse motor. Mas a partir do tempo, quando ele vai começar a ter folgas, porque o motor naturalmente ele vai se desgastar, tanto pela questão, pode fazer a manutenção necessária, normal, certinha, mas ao longo do tempo ele vai ter que se desgastar, que a vida útil do motor é natural, é essa. A questão das prevenções é justamente para evitar o desgaste prematuro, mas mesmo assim vai haver o desgaste. Quer ver um exemplo? Você pega, tira o óleo, um pouquinho do óleo e esfrega no dedo. Você vai sentir uma pequena areia ao longo do tempo. Mas essa questão não é areia, ela é uma borra que ao longo do tempo, essa borra vai entrar em cisilhamento com o bloco e o cabeçote do motor, com as partes do componente do motor, e isso vai começar a desgastar, porque o motor e o cabeçote ele é feito de alumínio, e ao longo do tempo ele vai se desgastar. O óleo justamente fica entre uma peça e entre a outra peça, justamente para essas duas peças de alumínio não se juntar, porque se elas se juntar, elas vão se fundir. Então o óleo ele cria uma fina camada entre essas duas peças. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, o óleo acaba ficando mais espesso no final da troca. Então nessa questão você vai ter que trocar o óleo naturalmente para que o óleo seja revitalizado entre as peças. O que acontece? Como o desgaste natural vai acontecer, você vai ter que trocar para um óleo mais grosso, como por exemplo o 10W40 semi-sintético. Por quê? Vai haver folga. As folgas, justamente o óleo justamente vai estar ali no meio das peças para preencher as folgas. Então a Volkswagen ela já pensou nessa questão. Por isso que vem especificando aqui no manual, ó, 5W40, 10W40 ou ainda 15W40. Muitos mecânicos falam logo, coloca logo o 20W50. Não, 20W50, um óleo mineral, ele não é apropriado para esse motor. Porém, o 10W40, a partir ao longo do tempo, como 85, 90, até 100 km, 1000 km rodados, naturalmente pode colocar o 10W40. E ao longo do tempo, como vai haver o desgaste mais ainda prematuro, para não haver uma retífica, é mais a gente trocar para o 15W40. E assim você vai adaptando o seu motor de acordo com esses três tipos de óleo: 5W40, 10W40 e 15W40, semi-sintético. Entra na questão do 20W50? Não entra. Óleo de 20W50 mineral, ele não é projetado para esse motor. Por quê? Ele não vai haver a lubrificação total do motor nessa questão do cabeçote. Então, muitos inscritos estavam na dúvida nessa questão. É permitido colocar o 10W40? Normal. 15W40? Também normal. Vai depender da necessidade do seu motor. Como esse daqui, ó. Esse daqui é um óleo que eu estou usando, é um óleo 15W40 e ele parou totalmente o barulho dele, porque ele estava com folga
no terceiro cilindro e folga na biela do quarto cilindro. Então, um óleo mais espesso, mais grosso, preencheu aquela folga que aconteceu. E por isso o motor está se adaptando com esse óleo. Não tem problema nenhum, não vai haver um desgaste prematuro. Então, justamente é isso, resolveu o problema justamente pela troca do óleo. Por isso que os mecânicos sempre falam, o carro já está mais rodado. Carro mais velho tem que trocar para um óleo mais grosso. É por justamente essa questão, que vai haver um desgaste normal ao longo do tempo. E o óleo tem que preencher essas folgas, para justamente o motor se adaptar e não empenar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.